Tenha pensamentos de perfeição. Tenha pensamentos de perfeição. A doença não consegue existir num corpo que tem pensamentos harmoniosos. Saiba que existe apenas a perfeição, e ao observar a perfeição, peça-a para si. Os pensamentos imperfeitos são a causa de todos os males da humanidade, incluindo as doenças, a pobreza e a infelicidade. Quando temos pensamentos negativos, estamos a apartar-nos de uma herança que é nossa por direito. Declare e faça a sua intenção. Tenho pensamentos perfeitos. Vejo apenas a perfeição. Eu sou perfeição. Eu bani todo o tipo de entorpecimento e falta de agilidade do meu corpo. Concentrei-me numa visão do meu corpo como um corpo tão flexível e perfeito como o de uma criança, e todas as articulações inchadas e dolorosas desapareceram. Fiz isto literalmente do dia para a noite. Pode constatar como as crenças sobre a idade e o envelhecimento estão apenas na nossa mente. A ciência explica que temos um corpo novinho em folha em muito pouco tempo. Envelhecer é um pensamento limitado. Por isso, liberte esses pensamentos da sua consciência e saiba que o seu corpo tem apenas uns meses de vida, mesmo que tenha assinalado imensos aniversários na sua mente. No seu próprio aniversário, faça um favor a si próprio e celebre como se fosse o seu primeiro aniversário. Não encha o bolo com 60 velas, a não ser que queira pedir envelhecimento para si. Infelizmente, a sociedade ocidental tornou-se obcecada com a idade. E, na realidade, não existe tal coisa. Pode pensar o seu caminho para um estado de saúde perfeito, um corpo perfeito, um peso perfeito e a eterna juventude. Pode trazer essas coisas para a realidade através do seu pensamento constante na perfeição. Bob Proctor. Se tem uma doença e está a focar-se nela e fala dela às pessoas, vai criar ainda mais células doentes. Veja-se a viver num corpo perfeitamente saudável. Deixe que o médico trate da doença. Uma das coisas que as pessoas fazem muito quando estão doentes é falar constantemente da doença. Isto porque estão constantemente a pensar nela. Estando, portanto, apenas a verbalizar os seus pensamentos. Se não está a sentir-se muito bem, não fale disso, a não ser que queira mais do mesmo. Torne-se consciente de que o responsável foi o seu pensamento e repita o mais possível. Sinto-me ótimo, sinto-me muito bem. E sinta mesmo isso. Se não se está a sentir muito bem e alguém lhe pergunta como se sente, fique grato por essa pessoa lhe ter lembrado que devia ter pensamentos de se sentir bem. Fale apenas daquilo que quer. Não pode apanhar nada a não ser que pense que pode apanhá-lo. E pensar que isso pode acontecê-lo é convidá-lo a vir a si com o seu pensamento. Também está a convidar a doença quando ouve pessoas a falarem das suas próprias doenças. Ao ouvir, está a concentrar todo o seu pensamento e a focar-se na doença. E quando concentramos todo o nosso pensamento numa coisa, estamos a pedi-la. E nem sequer está a ajudar as pessoas. Está a acrescentar energia à sua doença. Se quer mesmo ajudar essa pessoa, mude a conversa para coisas boas ou vá-se embora. Ao partir, envie pensamentos e sentimentos poderosos em que vê a pessoa em causa de boa saúde e depois liberte-se. Lisa Nichols. Digamos que temos duas pessoas, ambas atingidas por algo, mas uma delas decidindo focar-se na alegria. Uma escolhe viver na possibilidade e na esperança, focando-se nas razões porque deveria sentir alegre e grata. Depois temos a segunda pessoa, o mesmo diagnóstico, mas a segunda escolhe focar-se na doença, na dor e no eu sou a infelicidade em pessoa. Bob Doyle. Quando as pessoas estão completamente focadas no que está errado e nos seus sintomas, perpetuam-nos. A cura não vai surgir até mudarem a sua atenção do estar doente para o estar bem, porque essa é a lei da atração. Lembremos-nos o mais possível de que qualquer pensamento desagradável é uma coisa má que é literalmente colocada no corpo. Prentice Mulford. Dr. John Angelin. Pensamentos mais felizes conduzem essencialmente a uma bioquímica mais feliz, a um corpo mais feliz, mais saudável. Provou-se que os pensamentos negativos e o stress são fatores de degradação grave do corpo e do funcionamento do cérebro, porque são os nossos pensamentos e emoções que estão constantemente a reorganizar e a recriar o nosso corpo. Independentemente do que manifestou, no que diz respeito ao seu corpo, pode mudá-lo, por dentro e por fora. Comece a ter pensamentos felizes, comece a ser feliz. A felicidade é um estado de espírito sentido.
Ponha o dedo no botão Sentir-se feliz. Carregue agora nele e mantenha o dedo premido firmemente, aconteça o que acontecer à sua volta. Dr. Ben Johnson. Retire o stress fisiológico do seu corpo e o corpo fará aquilo para que foi desenhado. Curar-se-á a si próprio. Não é preciso lutar para se livrar de uma doença. O simples processo de abandonar pensamentos negativos permitirá que o seu estado natural de saúde surja no seu interior e o seu corpo curar-se-á a si próprio. Michael Bernard Beckwith. Já vi rins regenerados, vi cancros a dissolver-se, vi olhos a melhorar a visão e a ver de novo. Eu andava a usar óculos de leitura há 3 anos antes de ter descoberto o segredo. Uma noite estava a investigar os conhecimentos do segredo pelos séculos fora e procurei os meus óculos para ver o que estava a ler. E de repente parei. A percepção do que tinha feito assolou-me como um relâmpago. Tinha dado ouvidos à mensagem da sociedade, segundo a qual a visão diminui com a idade. Tinha visto pessoas a esticarem o braço para ler um texto. Tinha dedicado o meu pensamento à diminuição da visão com a idade. E tinha chamado isso a mim. Não o tinha feito deliberadamente, mas tinha-o feito. Sabia que aquilo a que tinha dado corpo com pensamentos podia ser mudado. E imaginei-me imediatamente a ver tão claramente como se tivesse 20 anos. Vi-me em restaurantes escuros, aviões e ao computador, a ler bem e sem esforço. E repeti vezes sem conta. Consigo ver bem, consigo ver bem. Senti os sentimentos de gratidão e excitação por ter uma visão boa. Em 3 dias a minha visão tinha sido restabelecida e neste momento não uso óculos de leitura. Consigo ver perfeitamente. Quando disse ao Dr. Ben Johnson, um dos professores do filme O Segredo, o que tinha feito, ele comentou: percebe aquilo que teve de acontecer aos seus olhos para conseguisse fazer isso em 3 dias? Respondi, não, e ainda bem que não percebi, para que esse pensamento não estivesse na minha cabeça. Só sabia que o podia fazer e que o podia fazer rapidamente. Por vezes é bom ter pouca informação. O Dr. John eliminou uma doença incurável do seu próprio corpo, por isso a recuperação total da minha visão não me pareceu grande coisa, comparada com a história do milagre dele. Na verdade, estava à espera de que a minha visão voltasse de um dia para o outro. Por isso, 3 dias não foram um milagre na minha cabeça. Lembre-se, a dimensão e o tempo não existem no universo. É tão fácil curar uma borbulha como uma doença. O processo é idêntico. A diferença está nas nossas mentes. Por isso, se atraiu até si alguma aflição, reduza-a na sua mente à dimensão de uma borbulha. Abandone todos os pensamentos negativos e depois foque-se na perfeição da saúde.